Graça e paz a todos. Hoje eu vou falar sobre o seguinte: você está andando no Espírito de Deus ou você está andando segundo as obras da natureza pecaminosa humana? Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas. Carne aqui, que Paulo fala, é a natureza pecaminosa do ser humano, que todas as pessoas naturalmente têm essa natureza caída, contaminada pelo pecado, certo? E ele diz que as obras dessa natureza, ou seja, a consequência de quem tem essa natureza, que é dominada por ela, são as seguintes: prostituição. Prostituição é todo tipo de relacionamento sexual ilícito, ok? Impureza, que é a mesma coisa que imoralidade sexual. Lascívia. Lascívias são desejos sexuais descontrolados, quando eles se manifestam dessa maneira na vida de uma pessoa. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é a mesma coisa que brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, ou seja, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então estas são obras da natureza humana caída. Agora veja o que Paulo diz a respeito de quem pratica essas coisas. Ele diz: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem vive na prática, ou seja, constantemente fazendo essas coisas, sem se arrepender, dominado por elas, escravizado por essas ações constantes, essas manifestações de pecado. Então, quem vive dessa maneira, nessa prática de vida sem arrependimento, Paulo diz claramente que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, elas não estarão na presença de Deus, no seu reino eterno. No reino de Deus que já começa agora, no reinado de Cristo sobre a vida das pessoas que creem, e no reinado eterno no céu. Essas pessoas não participarão disso. Não participarão disso porque quem vive no pecado demonstra com isso que nunca se converteu, nunca teve um encontro com Jesus. Como é que eu sei disso? Pelo que Paulo fala mais na frente. Ele diz assim, no versículo 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos pecaminosos. Então Paulo diz claramente: os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqueles que se convertem a Cristo, que entregaram sua vida a Ele, eles não andam mais segundo essas obras da carne, dessa natureza caída humana. Pelo contrário, eles andam no Espírito. Por isso que Paulo fala aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. Quem anda no Espírito, em obediência a Deus, e manifesta frutos, ações diferentes na sua vida, essa pessoa demonstra sinais de que se converteu, de que teve um encontro com Cristo de verdade. Então, essas pessoas é que são convertidos, cristãos verdadeiros. Aqueles que crucificaram a carne com as suas paixões. E é interessante nós sabermos dessas coisas, porque tem muitas pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas, fora principalmente e dentro também, pessoas que estão se enganando, praticando obras da carne, andando segundo as suas paixões, a sua natureza caída, fazendo todo tipo de abominações, coisas que Deus abomina, que Deus se entristece. Pessoas que praticam essas coisas e se dizem cristãos e acham que vão para o céu e estão se enganando, vão ter uma decepção muito grande. Nós precisamos saber que quando a pessoa se converte a Cristo, há uma mudança, há uma regeneração, uma transformação do caráter.
o Espírito Santo começa a transformar o coração daquela pessoa, para que ela seja uma nova pessoa, transformada pelo poder de Deus, para ter novas atitudes, um comportamento diferente, uma maneira de pensar diferente. Então, se isso não acontece na vida de alguém, significa que a pessoa não teve um encontro real com Cristo. Então, que isso possa servir de reflexão para nós e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.